Saudamos a todos que estão aqui nesse auditório, aqueles que estão no auditório de cima e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, desejando a todos muita paz. O nosso irmão é bastante motivador, né? Pior é que se eu não corresponder a tudo isso, eu chamo ele de volta. Mas tudo bem. Vamos começar perguntando: a gente já parou para pensar o que significa o nosso corpo físico para a nossa evolução? Eu acho tão lindo quando a gente começa a observar as pessoas e a gente percebe que nenhum é igual ao outro. Não existe nada, pode ser até parecido, mas igual não tem ninguém. A forma da gente se conduzir, a maneira de se vestir, a forma da gente se expressar. Cada um tem uma maneira, um jeito, um modo. Mas o que realmente significa o nosso corpo, segundo a doutrina espírita? Qual é a finalidade dele para o nosso espírito encarnado? Já pensaram nisso? Será que existe alguma finalidade para a gente ter esse tipo de corpo e se locomover, se expressar dessa maneira? Dentro da doutrina espírita, nós encaramos o nosso corpo físico como uma ferramenta dada por Deus para a nossa evolução. Como é que a gente vem ao mundo? O que a gente traz quando a gente nasce? Só o nosso corpo físico. E quando a gente vai embora, nem esse a gente leva. Então, ele deve ter uma finalidade da qual nós precisamos nos conscientizar e, ao mesmo tempo, zelar. Quando nós viemos ao mundo, ou então, quando a gente vai fazer uma viagem para um outro país, o que é que a gente leva para esse país na mala que a gente vai? A gente leva aquelas roupas, aquelas necessidades básicas que nós precisamos naquele país. Então, para nós virmos ao mundo físico, a nossa mala é o nosso corpo. Ele tem tudo o que o espírito precisa para fazer a sua trajetória no mundo físico. Então, como nenhum de nós está na mesma faixa vibratória, cada um de nós tem uma forma e uma maneira de ser nesse corpo. Porque se não houvesse o corpo físico, nós seríamos espíritos. A gente não se viria. Porque eu vejo vocês, vocês me veem, porque o meu corpo mostra o que é essa identidade atual da Lorena. Eu olho para cada um de vocês e vocês me falam da identidade de cada um de vocês. Na doutrina espírita, nós temos o corpo como um filtro depurador. É ele o responsável por drenar o nosso espírito. Nós somos feitos de espírito, perispírito e matéria. Tudo é matéria, mas de forma diferenciada. Então, quando o nosso corpo físico adoece, da onde veio a nossa doença? Quem é que está doente? É o corpo ou é o espírito? É o espírito. Porque ele passa para o perispírito e o perispírito joga a doença para o corpo físico. Então, quando nós entendermos, por isso a gente fala muito
na doença, no câncer, naquelas situações que a criança já vem com alguma doença desde o ventre materno, a gente muitas vezes, por não entender, a gente começa a fazer umas certas queixas, algumas indagações. Por quê? Por quê? Por quê? Bem, se nós aceitamos a reencarnação como um meio de evolução, nós vamos saber que aquela criança que hoje nós embalamos, amamentamos, que nós educamos, é o espírito do passado voltando. Concordam? Então, essa criança já não é alguém que chegou até nós por acaso. É alguém que vem há milênios caminhando até chegar a esse momento. E todos nós, ao reencarnarmos, nós vamos trazer para a nossa encarnação tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E aqui onde nós estamos numa escola, num educandário. Então, tudo aquilo que a gente traz, a gente vai precisar educar, vai precisar drenar aqui no nosso planeta. Então, muitas vezes, existe uma interferência do corpo físico sobre o nosso espírito e também do nosso espírito sobre o corpo físico. Quando o corpo ele traz algumas mazelas, algumas deformidades, esse corpo foi programado especialmente para quem vai usar aquele corpo. Há um trabalho no mundo espiritual aonde o espírito que vai ocupar, e veja bem, o corpo que será formado para cada um de nós, só nós vamos utilizar. Ninguém mais vai utilizar. Não há engano na providência divina com relação ao corpo em que nós estamos. Se há alguém amputado, se há alguém com uma doença de nascença, tudo isso são as ações que o espírito empreendeu e que, lógico, como a gente fala, toda semeadura tem uma colheita. Então, a partir do momento que nós elaboramos a nossa nova trajetória no corpo físico, há uma verdadeira união espiritual, aonde os espíritos mais iluminados, aqueles que são responsáveis pela nossa encarnação, eles junto conosco elaboram esse corpo. Então, nós vamos dizer para os nossos benfeitores o que é que a gente quer nessa encarnação que nós estamos programando. Então, a partir do momento que você aceita isso, você acaba de entrar num contrato, vamos assim dizer, assinar um contrato com os benfeitores espirituais. E você vem, então, com o corpo designado para ti, elaborado por ti, junto com os benfeitores, para fazer o ressarcimento daquelas semeaduras que não foram de acordo com aquilo que tinha que ser. Então, muitas vezes, nós estamos, por exemplo, agora estacionados. Por quê? Estamos estacionados porque estamos aqui refazendo alguma coisa que não foi bem feita no passado. Aqueles que estão em missão, aqueles que são mais bem preparados, já estão aqui para nos auxiliar, nos educar, seguir em frente. Mas a maioria de nós vem para uma encarnação trazendo todas aquelas situações que não conseguiu fazer lá na outra, aonde estava designado.
Então, o nosso corpo, para ele chegar ao que ele é hoje, com essa forma bonita, com essas situações que a gente está olhando, que a gente vê aqui que aparentemente não há uma sequela maior aqui em nós. Então, esse corpo, ele foi organizado pela providência divina através dos milênios, para que ele pudesse dar condições para o nosso espírito habitar esse corpo. Então, veja, quando você danifica o seu corpo físico através de um vício, através de um esporte radical, através do suicídio e outras situações que apresentam, o que é que você está dizendo para Deus? Você está mostrando um ato de rebeldia contra Deus. Quando, na realidade, os milênios fizeram nós chegarmos aqui com essa estrutura. E se nós olharmos a evolução das espécies, uma vez nós parecíamos os macacos, todos revestidos de pelo. Depois foi indo. E hoje em dia nós temos corpos maravilhosos. Por quê? Porque isso é também uma forma de propiciar ao espírito uma melhor adaptação à encarnação. Então, nós percebemos que há um amor muito grande do nosso Pai. E quando nós exteriorizamos a nossa rebeldia, principalmente através do suicídio direto, nós estamos negando tudo isso de Deus. Nós estamos dizendo para ele que nós não aceitamos isso, que nós não queremos esse corpo, que nós estamos fartos, a rebeldia é total. Por isso, depois, a gente não entende. Mas quem se joga, por exemplo, de uma altura, de um precipício, lá embaixo das pedras, o que acontece com o nosso corpo? Ele tem um esqueleto, né? Ele danifica todo o esqueleto, os órgãos internos, todas aquela constituição, as próprias veias. Então, a partir do momento que nós voltamos assim para o mundo espiritual, o que é que vai sugerir para nós, agora que estamos conversando sobre isso, como é que o nosso corpo, quando nós voltarmos, vai ser? Um corpo totalmente debilitado. Por quê? Porque nós estragamos aquele corpo que Deus nos deu, bonito, bem traçado, com as veias todas trabalhando, batimento cardíaco, tudo em ordem. Mas a gente faz justamente uma agressão a esse corpo. Então, é lógico. Hoje, é mais comum nós observarmos crianças com deformidades, coisas assim, o que não era comum antigamente. Isso era escondido. Hoje, com a nova forma de nós olharmos a vida, todas as síndromes vêm à tona, todas as formas vêm à tona. Então, nós estamos percebendo que muitos de nós, voltam para o mundo espiritual, se não de forma direta, mas indireta, através do suicídio. Porque quando nós comemos em demasia, nós também estamos agredindo o nosso corpo. Quando nós fizemos um esporte radical, que a gente anda de moto de forma desvairada, salta de montes enormes, o que é que nós estamos expondo nessas situações? Não é o nosso corpo? Nós não estamos dando a ele um certo perigo para que ele fique danificado? Ou mesmo que ele perca a vida? Então, nós somos responsáveis pelo nosso corpo. André Luiz, que é um espírito muito educador e sábio hoje, ele chega no mundo espiritual como suicida. E quem já leu alguma coisa sobre esse espírito, sabe que ele era um médico e que ele desencarna no hospital através de um problema sério no estômago.
Mas no mundo espiritual ele era taxado de suicida. Suicida, suicida, suicida. E ele começa a se questionar, mas como? Eu estava no hospital e fiquei muito tempo internado antes de desencarnar. E aí depois, com o tempo, depois de ele ouvir inclusive dos benfeitores que ele tinha voltado como suicida, ele começa então a perceber que todos os excessos, os exageros que ele cometeu, levaram realmente a um desencarne precoce. Então, veja, nada, como disse Jesus, nada ficará sem ser pago ceitil por ceitil. Então, nós precisamos ter essa consciência, que nós temos um verdadeiro tesouro. Nosso coração bate sozinho, sem que a gente faça alguma coisa, bilhões e bilhões de vezes, sem a gente interferir. Né? Então, é um organismo que, se a gente pudesse, como André Luiz teve no mundo espiritual, um protótipo humano para a gente observar, a gente ia ver todo o funcionamento de uma forma espetacular. Quem faz medicina, quem faz enfermagem, com certeza deve ter essas noções do que é o corpo físico, dessa maravilha que nós usamos por amor do nosso Pai, que através desse corpo nos permite avançar na nossa evolução, nos permite ir adiante. Alguém pode dizer, mas a gente não podia evoluir no mundo espiritual como espírito? A gente evolui. Mas para apressar a nossa evolução, nós precisamos do corpo físico. Nós precisamos desse instrumento que é uma espécie de trampolim para que a gente possa realizar a nossa evolução e o nosso objetivo, que é realmente sermos luz. Então, ele é também resultado de experiências multimilenares nos laboratórios da natureza. É digno do mais alto respeito, a fim de ser preservado integralmente na contextura em que se apresenta. Então, ele pode ser alto, baixo, pequeno, grande, gordo, magrinho, deformado ou não. Ele é aquilo que nós temos e que merecemos. Deus não dá nada que a gente não mereça. Mas dentro daquilo que a gente tem que fazer o nosso melhor. E um dos exemplos mais bonitos que a gente tem são as Paralimpíadas, aonde você vê pessoas com um toquinho ou só com o tronco, nadando, fazendo coisas que nós, pelo menos eu, se eu cair numa piscina, eu morro afogada. Eles ganham medalhas. Então, nós podemos ver que a força interna do nosso espírito é muito grande. Como diz Jesus, que nós poderíamos remover montanhas. E é verdade. Só que a gente ainda não acredita em nós. A gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar essa nossa potencialidade. Para o mal é muito fácil, mas para essa renovação interna é sempre muito difícil. Então, preparado o nosso corpo desde o momento da concepção para atender às finalidades da evolução espiritual, é laboratório de contínuos ensaios, através dos quais milhões e milhões de células em circuitos especializados oferecem valiosas contribuições para o êxito das atividades a que se destina. Então, veja, nós temos tudo no nosso corpo. Ele, inclusive, consegue manter o equilíbrio durante muito tempo. Quando nós chegar na idade da velhice, ele vai dar umas paradinhas. Mas aí tem a medicina que nos ajuda a evitar determinadas situações e somos auxiliados do mesmo jeito.
Mas nós temos que nos olhar. Eu até convido todos vocês, quando chegarem em casa, quando estiverem na sua intimidade, observem o vosso corpo. Agradeçam a Deus a oportunidade, porque veja, há milhões e milhões de espíritos no mundo espiritual querendo estar aqui encarnados. Então nós estamos tendo uma oportunidade fantástica diante da espiritualidade e diante da própria vida para nós aproveitarmos o máximo. Nós estamos tendo a melhor versão de nós mesmos hoje. Então é bom que a gente aproveite, que a gente faça o melhor. Porque tudo no nosso corpo expressa a sabedoria com que ele foi elaborado. Então nós temos que ter esta consciência. Então cuidado para não estragá-lo, para não danificá-lo, para não expor o nosso corpo a situações de perigo, para que a gente possa ficar o mais tempo possível na matéria. Se nós temos alguém doente em casa, se nós estamos doentes, Deus nos deu meios para buscar, diante da medicina, diante de outras situações, o maior tempo possível para nós aumentarmos esse período de estarmos no corpo físico. Fazer exercícios, cuidar na alimentação, cuidar também na forma como nós deixamos alguém usar o nosso corpo. Cuidado nesse sentido. O nosso corpo é um tabernáculo. Quem vai usar dentro de um relacionamento o nosso corpo tem que merecer usar isto. E não a reveria como se não fôssemos lixos. Não. Nós precisamos respeitar os nossos relacionamentos para que a gente não se comprometa ainda maior na área da sexualidade, que é uma das áreas que mais nos impede a nossa evolução. Então, cuida desse aparelho que é o teu santuário, para que você um dia não diga que não foi avisado. Então, cuidemos, né? Se um estilete, por exemplo, ferir o nosso corpo, o que acontece? Milhões de capilares são destruídos, mas milhões de capilares se refazem para poder sanar aquele problema. E se nós formos cortados, se alguém cortar o nosso braço ou alguma coisa no nosso corpo, milhões de células se formam para formar um tampão e evitar uma hemorragia. Olha como ele funciona. Eu digo sempre que ele é um microcosmo dentro do macrocosmo, né? É o nosso corpo tendo tudo que a natureza tem, mas de forma concentrada nele. Então, qualquer interrupção no curso natural de sua finalidade ou qualquer ultraje à sua estrutura física ou fisiológica se transforma em atitude vil ou criminosa para quem a tanto se atreva. Olha bem. Então, tudo o que nós pudermos evitar de danificar essa estrutura física que nós temos, será para nós uma bênção. É o nosso patrimônio. É aquilo que Deus nos dá de mais perfeito para que a gente possa ser conduzido na vida atual. E outras, né? Porque nós não temos essa só. Tivemos lá atrás muitas, estamos nessa e teremos outra. Então, quando nós estamos coléricos, quando nós estamos com ódio, com ciúmes, com aquelas paixões desvairadas, para um pouco. Diz que o ápice dos nossos relacionamentos íntimos leva 18 segundos para passar. E muitas vezes, nesse tipo de relacionamento, a reveria, nós perdemos anos de esforço que a gente fez diante da vida. Às vezes por raiva, às vezes por contrariedade, a gente inventa de fazer alguma coisa contra nós mesmos.
Então vamos nos acalmar. Essas emoções, se nós buscarmos algum tipo de atividade, de trabalho, trabalho manual, mesmo uma limpeza no quintal, coisa assim, logo elas vão embora. Então nós precisamos colocar no lugar dessas emoções baixas virtudes que nos acalentam, que nos dão ânimo, que nos dão entusiasmo, aquelas situações que nos levam a entender que nós somos filhos de Deus. Eu disse outra vez aqui que quando eu me dei conta que eu era filha de Deus e logo herdeira do universo, não tinha mais como alguém barrar a minha vida. Eu sou herdeira do universo. Ou melhor, nós somos herdeiros do universo. Nós somos filhos da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Quer mais? Então veja, nós não somos nada. Nós somos isso que a gente falou, filhos de Deus. E como tal, Ele nos vê como filhos. Por isso, tantas oportunidades. Por isso, tantas situações que nos ajudam a seguir em frente. Então, por que a gente não baixa um pouco desse nosso pedestal orgulhoso e vê Deus como alguém que realmente conduz as nossas vidas? Então, para nós encerrarmos, a carne, isto é, o corpo físico, é veículo transitório e abençoado instrumento para o espírito aprender na academia terrestre, através dos processos incessantes da evolução. Então, quando as coisas estão muito difíceis, a gente pode elevar o nosso pensamento a Deus, né? Buscar sempre, através da prece, chegar um pouco mais pertinho dele e pedir a ele que nos faça amar a nós, nos respeitando, nos cuidando, mas também que nos faça estender as mãos na direção daqueles que precisam. Quando Cristo falou que aquele que mais sabe, mais será cobrado, ele estava dizendo que nós todos somos responsáveis uns pelos outros. Hoje, pode ser que eu esteja aqui colocando alguma coisa para vocês, mas amanhã podemos inverter os papéis e alguém estará aqui para me ensinar como devo proceder com dignidade e amor. A prece, ela sempre vai ser escutada, mas ela exige de nós também uma ação. Como diz o Cristo, como fez o Cristo, né? O que o Cristo fez? Ele me desce das alturas, de um lugar de luz, para vir aqui no meio dos pequeninos. Ele se fez pequenino como nós, para dizer o quê? Que amar é sinônimo de servir. E ele é o governador do nosso planeta. E o que é que a gente fez com ele, né? Mas mesmo assim ele continua aqui conosco, porque ele disse que ficaria até o final dos tempos. Se a prece só já não ajuda, vamos meditar. Mas nós podemos meditar como? Lavando a louça, varrendo a casa, arrumando a cama, caminhando na rua, olhando uma árvore. A gente pode buscar Deus em qualquer situação. Basta que a gente se proponha a fazer isto. Então, com isso tudo que eu falei, vocês ainda vão olhar o corpo que vocês têm da mesma maneira? Não, né? Não. Ele é uma dádiva preciosa de Deus. É a manifestação do nosso espírito. É o meio depurativo, é o filtro depurador, aonde o nosso espírito passa por alguns tempos nele, para poder sair dele
mais iluminado. Que a paz do Cristo permaneça com todos vocês e em todos os lares. Que assim